Bom dia, bom dia. Graças a Deus, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Deus, obrigado pelo alimento. Obrigado, ó Pai, pela família que nós temos. Ó Deus, em Tuas mãos eu quero colocar a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, a vida daqueles que compõem a comunidade cristã que eu faço parte. Colocar todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. E que seja repreendido, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de confusão, de vício, de prostituição, e que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos consolando, nos confortando e nos alicerçando, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja renovando em nós o Teu amor a cada manhã. Amém, graças a Deus. Amém, queridos? Hoje eu trouxe um assunto bem interessante para nós, que eu quero falar sobre os valentes de Davi. Nós estamos estudando no nosso TNI Discipulado Nazareno Internacional todos os domingos de manhã os personagens bíblicos. Semana passada nós falamos sobre Saul. Essa semana, nesse domingo, nós vamos falar sobre Davi. Mas hoje, aqui no nosso devocional, eu quero falar sobre os valentes de Davi. E eu quero dizer para você que Deus está preparando um grande exército para os últimos dias. Por quê? Porque Ele quer resgatar, Ele quer transformar, treinar, preparar e capacitar as pessoas que estão interessadas neste convite. Então, eu quero dizer para você que, semelhantemente à situação da escravidão de Israel lá no Egito, então, quando o Senhor fez nascer, lá no Egito foi interessante que o Senhor fez nascer mais menino do que meninas, porque Ele queria um exército. Então, Ele fez nascer muitos meninos, né? E outra coisa, em pouco tempo, lá no Egito, o povo hebreu, se multiplicou. E os egípcios estavam desesperados por conta disso aí. E a finalidade de Deus era tirar o povo do Egito, mas tirar um povo forte, um exército para conquistas, para conquistar. Então, quando a gente estuda, começa a verificar a história de Davi, nós paramos num ponto aqui que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versículo 8 ao 12, que são os valentes de Davi. Eu quero ler com você agora nessa manhã, Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 ao 12, diz assim, abre aspas, são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Contra 800 homens e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eliezer estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Eram homens sobremaneiras excelentes, dispostos, ou seja, era a elite da guarda real de Davi. Homens que estavam empenhados em corpo, alma e espírito, primeiramente no propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? Era manter Davi como rei. E esses 3 valentes eram a elite, homens treinados, preparados, valentes, e
submissos à autoridade do rei Davi. E essa submissão tornava eles dispostos a entregarem suas próprias vidas em defesa do rei de Israel. Era patriota, era alguém que amava a Deus sobre todas as coisas e reconhecia a unção de Davi, vinda diretamente por Deus. E Deus tem preparado, queridos, nesses últimos dias, uma equipe de elite, aqui na terra também, para vencer Satanás, para resistir ao inimigo. O valente é aquele que resiste aos ataques. O valente é aquele que não deixa o inimigo vencê-lo. Esse é o valente. E para nós hoje, eu falo sempre aqui na igreja, falo sempre em casa, que Satanás ele vai lutar contra nós no campo dele. Qual é o campo dele? É a nossa fraqueza, onde nós somos fracos. Mas aí nós devemos fazer igual Paulo fez. Quando ele pensava que estava fraco, aí ele estava forte. Quando ele achava que estava forte, aí ele estava fraco. O valente, ele confunde o inimigo, sabe? Então Deus tem preparado pessoas. Tem essa equipe. Essa equipe, ela está sendo formada não pelo rótulo da denominação. Hoje tem pessoas morrendo por nomes de denominação. Não é isso. São pessoas genuinamente que servem ao Deus vivo. Serve a Deus. Independente do rótulo da denominação, o nome da denominação não garante salvação para ninguém. Assim como o templo em Jerusalém não garantiu a vitória quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, saqueou e levou o povo cativo por 70 anos. O povo confiava mais no templo do que em Deus. Confiava mais no sacrifício que faziam do que no Deus a quem era oferecido sacrifício. Então hoje precisamos também ter esse cuidado. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 2, diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Aqui foi a formação inicial do exército de Davi. Eram pessoas que estavam passando lutas e dificuldades, mas precisava alguém para liderá-los. Precisava de alguém que tivesse a unção de Deus para liderá-los. E o exército de Davi começou a ser formado por esses homens que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espíritos. Olha só, em aperto, endividados e amargurados de espírito. Pessoas que muitas das vezes não tinham perspectiva. Então assim foi formado o exército de Israel. Pessoas que Deus chamou, pessoas que precisavam de libertação, de cura e salvação. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Pessoas que precisam de cura, libertação e salvação. São pessoas que Deus está recrutando em todo o mundo, independente da denominação. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja invisível, é uma igreja que não tem nome, é a igreja de Cristo. Em Lucas 11, 21 diz assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Opa! Detalhe interessante aí. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Eu acho interessante esse texto aqui de Lucas ali, o Evangelho de Lucas, Jesus falando, trazendo essa mensagem aí. Hoje tem muita gente querendo ganhar o mundo para Jesus e perdendo seus filhos, sua esposa, seu cônjuge dentro de casa. O que é dentro de casa é diferente quando ele é lá fora. Então lá fora ele quer mostrar o que não é. E dentro de casa ele é o que realmente ele é. Né? Então, para que os seus fiquem em segurança, é necessário observar alguns pontos. Para que os minha esposa, meus filhos fiquem em segurança, eu preciso observar alguns pontos. Primeiro, ser valente.
Ser valente é resistir ao inimigo, igual eu comentei anteriormente, né? Resistir ao inimigo com fé, e ele fugirá de vós. Não é o valente que foge, é aquele que afronta o valente que foge. Segundo ponto, está bem armado. Como é que está a sua comunhão com a palavra de Deus? Como é que está a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus? Como é que está a armadura espiritual na tua vida? Sabe? Está bem armado e protegido. Então, se você é valente, estar bem armado, você vai fazer o quê? Vai guardar a sua própria casa. Vai guardar a sua família. Lembre-se que o cozinheiro, antes de servir o alimento para o povo, ele prova do tempero dele. Tem muita gente querendo mostrar que é o maior evangelista de todos os tempos, mas não evangeliza seu próprio filho. Não ganha a sua família para Jesus, seu cônjuge, sabe? Então, verdades são absolutas quando nós vivemos essa verdade. Verdades são absolutas quando nós vivemos essa verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existem valentes que não vencem, não prosperam, porque estão preocupados em guardar a casa dos outros, não a sua casa. Se preocupam mais com o vizinho do que com as crianças, seus filhos e sua esposa, ou vice-versa. Estão ganhando o mundo para Jesus e perdendo a sua família para Satanás. Quer dizer para você, valente, hoje, que comece guardando primeiro a sua casa. Comece guardando primeiro a sua casa. Então tem muitos valentes hoje que não prosperam porque estão preocupados em guardar a casa dos outros e não a sua casa. Amém? Seja um valente nas mãos de Deus. Mas comece sendo um valente dentro do teu lar, guardando a tua família dos ataques do maligno. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, te dê um dia, uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Amém.